Fala galera, começando mais um vídeo e dessa vez estamos num vídeo aqui para falar sobre saúde, sobre a nossa saúde, como a gente pode melhorar ou manter a nossa saúde lá em cima. Então dessa vez nós vamos falar sobre sono, beleza? Então ó, já tô aqui com o meu cafezinho, pega o seu também e vamos embora. Bom galera, para falar sobre o sono eu vou usar um livro, que é esse livro aqui, Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker. Não sei se a pronúncia está certa, mas o nome dele está aqui. Para começar, eu vou explicar um pouco do que é esse livro, né? Por que o autor ele escreveu esse livro, quem que é o Matthew Walker? Bom, ele é um estudante de sono de mais de 20 anos de estudo sobre esse assunto. E ele então decidiu pegar tudo que ele já tinha pesquisado e escrever um livro. Ele escreveu esse livro de Por que Nós Dormimos. E lá ele bota vários estudos que ele mesmo fez, estudos de outros pesquisadores também, que ele participou, que ele não participou, falando pontos assim muito interessantes e que eu já sabia que o sono ele era importante para a nossa saúde, eu acho que a maioria das pessoas sabe, mas eu não sabia que ele era tão importante quanto é mostrado no livro. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos que eu tô aqui com o meu caderninho de cola, tá? Se eu estiver olhando para baixo, que eu tô lendo ele aqui, para lembrar do que eu ia falar. Aqui não estão todos os pontos, tá bem longe disso, deve ser metade aí do que o livro traz. Não são os principais, não são os mais importantes, são os que eu achei mais legais de trazer aqui e os que me chamaram mais atenção, beleza? Então, vamos lá. Bom, para começar essa aula, vamos dizer assim, né, sobre o livro, ele traz uma comparação entre você dirigir com privação de sono e você dirigir embriagado. Ele mostra um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos e eles viram que tem muito mais acidentes de carro e no trabalho, né, quando o trabalho é manual, por exemplo, quando as pessoas estão com privação de sono, então quando elas estão sem dormir, do que quando elas estão embriagadas. Então ele mostra que ocorrem bem mais acidentes de carro, por exemplo, quando as pessoas estão sem dormir do que quando elas estão embriagadas. Então é mais fácil você bater o carro porque você não dormiu do que se você estiver embriagado. Eles têm no bafômetro, né, tem uma quantidade mínima lá que mostra que quer dizer que você está embriagado, né? Não quer dizer que está embriagado, mas que você aí vai levar multa e tudo mais. E aí essa quantidade mínima, ela é menos perigosa do que se você ficar uma noite sem dormir e dirigir no dia seguinte. E aí, claro, não quer dizer que você pode beber então liberado que você não vai bater o carro. Ainda é perigoso, mas é mais perigoso ainda se você não dormir. E aí, complementando esse ponto, né, a falta de sono, ela traz alguns malefícios, como por exemplo, ela vai atrapalhar na memória, ela vai atrapalhar na atenção, na concentração, no tempo de reação e também na capacidade de tomar decisão. E aí desses 5 pontos, só a memória que não vai atrapalhar, né, na direção, porque para dirigir e para fazer coisas do dia a dia, né, você precisa de atenção, de concentração, de tempo de reação, que são coisas que se você dorme mal ou dorme pouco, você vai acabar perdendo durante o seu dia. Outro ponto que ele traz positivo é sobre a questão imunológica. Eles fizeram vários estudos mostrando que aquelas pessoas que dormiam mais e dormiam melhor, elas tinham um sistema imunológico melhor. Então elas ficavam menos doentes, elas ficavam menos gripadas e entre outras doenças também que são, vamos dizer assim, as gripes, né, são meio doenças do dia a dia. Você pega ali, fica com o nariz escorrendo, espirrando, tossindo. Se você tem um sono bom, é menos provável que você tenha essas doenças ao longo da vida. Então você dormir melhor vai fortalecer o seu sistema imunológico. E aí eu falei aqui de dormir mais, dormir melhor, né? Mas aí também ele traz um livro, né? O que seria dormir bem? Como que eu sei se eu dormi bem? Bom, ele fala que é muito importante a autopercepção. Então a gente hoje colocou todas as nossas sensações em números, né? Por exemplo, o quanto que eu cansei na academia? Eu não sei, deixa eu ver aqui no meu relógio. Quanto é que foi meu batimento? O quanto que eu dormi bem? Não sei, deixa eu ver no meu relógio, né? O quanto que... né? Será que eu já tô com fome? Deixa eu ver que horas são. Não, a gente tem que saber a nossa sensação, né? Então ele fala que é importante a gente sentiu que dormiu bem, sentiu que dormiu mal, mas às vezes tem algumas coisas que podem nos enganar. Como, por exemplo, ele mostra que, como eu falei, uns malefícios, né? Você perde atenção, perde concentração. E quando as pessoas elas têm a privação de sono e elas têm essa perca desses
dessas capacidades, vamos colocar assim, né? Elas não percebem, muitas pessoas não percebem. Eles fizeram um estudo que era mais ou menos assim, as pessoas faziam uma atividade que exigia concentração, exigia tempo de reação e tudo mais, e aí eles separaram em dois grupos. Um grupo dormia uma noite, o outro grupo ficava acordado. No dia seguinte, os dois grupos, a maioria das pessoas estavam se sentindo bem, como se estivessem, vamos fazer atividades do mesmo jeito. E aí aquele grupo que não dormiu, ele estava se sentindo bem, estava com concentração, com atenção, mas eles desempenharam pior, né, na atividade comparado ao dia anterior e comparado também ao outro grupo. Então às vezes você vai dormir mal, mas vai estar se sentindo bem. Só que quando você for fazer atividade que demanda, né, atenção, concentração, tempo de reação, você não vai desempenhar tão bem quanto era o que você imaginava. Então, como por exemplo, dirigir. Às vezes você acha que está bem para dirigir, dormiu bem e tal, acha que dormiu bem, mas aí na verdade você não dormiu e aí quando você vai dirigir, pode ocasionar um acidente, dormir no volante, enfim, essas coisas ruins que ninguém quer que aconteça, certo? Mas aí continuando, quanto que a gente deve dormir? Ele coloca que para a grande maioria das pessoas, você dormir entre 7 e 9 horas é um bom meio termo ali. Até 10 horas vai e você dormir 6 horas ali também, 6 horas e meia é preocupante, começa já a ser preocupante, mas também, dependendo do seu sono, pode trazer os benefícios, né? Ele fala que você dormir menos é ruim, mas você dormir demais também é ruim. Por exemplo, quem dorme 16 horas por dia, 12 horas, 13, 14, 15, acaba que você não consegue, vamos colocar assim, masterizar todos os benefícios que o sono ia trazer. Porque além de você dormir, você também tem que viver, fazer as outras coisas no seu dia, certo? Então você dormir demais também acaba sendo ruim para a saúde. E aí agora trazendo um ponto que complementa atividade física e saúde, né? Atividade física e alimentação, na verdade, é que o sono, durante o sono, né, a gente produz hormônios essenciais para o nosso corpo. Tanto para quem quer emagrecer, quanto para quem também quer ganhar massa muscular. E aí um desses hormônios, para quem quer emagrecer, é a leptina e a grelina. Grelina, tá certo, né? E a grelina. Que vai controlar a nossa saciedade e sensação de estar alimentado ou não. E aí quem dorme mal, às vezes, vamos dar um exemplo, né? A pessoa faz exercício bem, ela se alimenta bem, mas ela acaba esquecendo do sono. E ela não acaba conseguindo alcançar o seu objetivo físico, né? Por conta do sono. E acaba nem se tocando disso. E aí acaba se frustrando por conta... Não, eu tô malhando bem, eu tô tendo uma dieta, tô fazendo cardio, não sei o que, mas não tá tendo sono. E aí não tem um profissional ali para intervir e falar, ó, você precisa melhorar o seu sono. Se o seu sono não for bom, não tem como. Tanto que no final do livro, ele fala que, dado todos os achados que ele trouxe, que os três pilares da saúde para ele são atividade física, alimentação e o sono. E eu concordo, depois de ler o livro eu concordei com isso. Antes para mim era atividade física e alimentação também. E o sono acabava entrando em outra parte ali. E aí eu ainda trago também, aí é uma opinião minha, tá? Não tá no livro, mas um quarto ponto, que é a saúde mental. Que eu acho que hoje ela já é falada, mas daqui 5, 10 anos ela vai ser um ponto tão falado e tão importante quanto esses três pilares também. Bom, continuando agora, voltando para o livro, ele traz ali também algo que se tornou um mito, né? Que por muito tempo era verdade e que até médicos indicavam para as pessoas que tinham dificuldade em dormir, que é o álcool, né? Muita gente acha, né, ou achava que tomar um álcool antes de dormir faz bem para a saúde. Teve até algo que se tornou muito popular, né, que é uma taça de vinho antes de dormir. E ele fala isso no livro e fala inclusive do Brasil, que fala que virou às vezes em muitos lugares do Brasil uma cultura, né? Você tomar uma taça de vinho antes de dormir. Mas ele mostrou que isso pode ser prejudicial, porque a gente sabe que nenhuma dose de álcool é segura, e também que isso é uma ilusão. Lá eles fizeram um estudo sobre isso, e o que acontece? A gente realmente, quando toma o álcool antes de dormir, a gente tem uma maior facilidade para pegar no sono. Só que isso é apenas uma ilusão de que a gente vai dormir melhor. Não quer dizer que a gente teve uma maior facilidade para pegar no sono, que a gente vai dormir melhor, nosso sono vai ser melhor. Na verdade, ele vai até atrapalhar, porque ele vai atrapalhar esse processo que eu falei de hormônios, vai atrapalhar, às vezes você vai sentir vontade de ir ao banheiro no meio da noite, e aí você vai acordar, e aí isso é ruim, você acaba tendo um sono ruim quando você acorda no meio da noite, enfim. Então você tomar álcool antes de dormir
você acaba tendo apenas uma ilusão de que você vai dormir bem. Que às vezes também se acorda mal, de ressaca, mesmo que seja só uma taça, né? Para algumas pessoas isso já é o suficiente para dar uma ressaca. Show? E aí, outro ponto bem legal que ele traz é sobre os adolescentes. Lá eles mostraram eles fizeram um estudo mostrando, e tem vários estudos desses, que o ciclo circadiano dos adolescentes, para quem não sabe o que é isso, é quando a gente sente sono e quando a gente quer acordar, né? Vamos colocar assim. O ciclo deles é diferente dos adultos e dos idosos também. Então, é normal que os adolescentes sintam sono mais tarde. 10, 11 horas da noite, meia-noite também. E a gente sabe que a maioria dos lugares a escola começa muito cedo. Isso inclusive lá nos Estados Unidos, que ele fala bastante, né? Que ele é dos Estados Unidos, ele fala de lá, como que é. E aí a gente tem aulas começando às 7 horas da manhã, às vezes antes de 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. O ideal ele fala que seria começar às 9 ou até depois. Por quê? Imagina um adolescente que são dois pontos que ele mostra. Os adolescentes, eles precisam dormir mais, porque eles estão tendo processos ali de mudança, de estar passando de criança para um adulto jovem, né? Então eles passam por vários processos ali hormonais que o sono é muito essencial. Então imagina um adolescente que vai dormir 11 horas da noite, meia-noite, ele tem que acordar no outro dia 6 horas da manhã. Ele às vezes, na maioria dos dias, vai acabar dormindo 6 horas por noite. E como eu mostrei aqui, como eu falei, né, não é o ideal. O ideal é você dormir entre 7 a 9 horas por noite, isso em todas as idades. Os adolescentes, a média de sono que eles precisam, né, é mais ou menos 8 horas, seria o ideal. Só que aí, por conta desse sistema educacional, né, acaba não sendo possível. Mas existe algumas soluções, vamos dizer assim, e aí não é só para os adolescentes, é para todo mundo, né, que ele traz sobre os cochilos. Eu, por muito tempo, tinha essa dúvida, né, poxa, mas dormir durante o dia, será que é saudável? Será que não é? Vai atrapalhar meu sono? E aí ele traz justamente isso, e eu hoje, sei lá, acho que faz 1 ano, 2 anos, que eu, todo dia, eu, graças a Deus, tenho essa oportunidade de tirar um cochilo depois do almoço. Então, ele mostra que cochilos curtos tem muito benefício, aumenta a sua concentração, aumenta a sua atenção também ao longo do dia. É como se fosse uma recarga ali. Você acordou 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, né, teve aula ou trabalhou, e aí mais ou menos no meio do seu dia você faz uma recarga ali de energia, e isso ajuda. Porém, ele mostra que se você dorme, tira esse cochilo demais, ele pode acabar te atrapalhando. Acaba atrapalhando o seu sono, não só se você vai dormir mais tarde ou mais cedo, mas vai acabar atrapalhando durante o seu sono, inclusive. Então, o cochilo é bom, mas só se for um pouquinho, durante 20, 30 minutos, até 40 minutos vai, mas ele bota ali uma média de 30 minutos, é excelente. Bom, e esses são os principais pontos, e aí eu te convido a você procurar ter uma rotina melhor de sono, certo? No livro, eu recomendo todo mundo ler esse livro por completo, que ele além de ser muito interessante, ele traz pontos que às vezes a gente nem imagina. Tem outros pontos aqui também que eu não trouxe, que são bem legais, é uma leitura, eu diria que é uma leitura fácil, é uma leitura que acaba te prendendo muito. E no final do livro, claro, ele traz como que a gente pode dormir melhor. Eu não lembro se é um capítulo só para isso ou é tipo um subcapítulo, um capítulo dentro de um outro, né? Eu não lembro, mas eu vou trazer um ponto aqui que eu acho muito interessante, que ele fala sobre as telas, né, que atrapalham nosso sono, as telas antes de dormir. Ele fala de quando você acordar, você se expor à luz natural, não quer dizer que você tem que tomar um sol na cara, mas abrir a janela, olhar o céu é muito importante também. Traz outros pontos também sobre a cafeína, que já são bem conhecidos. Então, por exemplo, evitar tomar cafeína depois das 3 horas, porque a cafeína pode ficar até 10 horas no nosso sangue, na nossa circulação, e atrapalhar o nosso sono. Mas algo que eu acho bem legal é você definir, é um bom começo se você dorme mal, você definir um horário para dormir e um horário para acordar aproximado todos os dias. Isso inclusive final de semana, porque o nosso cérebro ele não sabe que é segunda, sexta, que é sábado e domingo. Para ele, todo dia é um dia normal. Então, se você tenta fazer algo de segunda a quinta e de sexta a domingo você faz algo diferente, o seu cérebro ele vai ficar em pane. Você vai acabar ficando cansado de segunda a domingo por conta do sono. Exemplo, se você dorme 10 da noite e acorda 7 da manhã de segunda a sexta, e no sábado
você vai dormir 2 da manhã e acorda meio-dia, você está completamente danificando o seu sono e também acaba danificando o seu cérebro, né? Não assim de forma direta, né? Mas acaba perdendo concentração, memória, acaba prejudicando memória, o processo de aprendizado, entre outros fatores também. Então define 2 horários, um que é para você dormir, um que é para você acordar, e você tentar seguir esses horários até no fim de semana, até nas férias, até nos feriados, e com uma distância de 30, ele mostra que 30 minutos, 1 hora, tudo bem. Então, vamos supor, você definiu que vai acordar todo dia às 7 horas. No final de semana, ao invés de você acordar às 7 horas, você vai acordar às 8. Acordar às 8 e pouquinho. Você vai manter uma qualidade de sono melhor e vai ter mais facilidade para dormir durante a semana, mais facilidade para acordar também, e não ter essa rotina totalmente bagunçada. Porque, como eu falei, seu cérebro não sabe o que é fim de semana. Não tem como ensinar ele, ó, eu vou 4 dias da semana, vou acordar cedo, só que durante os outros 2 dias, os 3 dias, eu vou acordar tarde. Aí você que se vira, para eu ter sono cedo e querer acordar cedo nos outros dias, certo? Então, tá aí o meu convite, espero que você procure dormir melhor, faça atividade física, se alimente bem e estude também. Valeu, até a próxima.